Olá, alunos do segundo ano. Hoje então faremos a correção da semana 3 e também faremos o resumo. Então você vai prestar atenção e anotar no seu caderno as questões mais pertinentes. Vamos lá? Por meio do arquivo disponibilizado no Estude em Casa e também no aplicativo, nós vamos ter este resumo. Então, a matéria é gêneros textuais. Então, dentro dessa ideia, né, nós vamos aqui começar com esta página, você pode estar anotando também, e aí vamos fazer a leitura. Tipos textuais e gêneros textuais. Então, os tipos textuais é a estrutura dos textos, que são aqueles que nós vimos na semana passada, que seria o narrativo, o descritivo, o argumentativo, o injuntivo. E os gêneros textuais é o que nós vamos trabalhar hoje, que é o uso das estruturas textuais no cotidiano. Mas como assim? Vamos ver outros comentários aqui? O que são gêneros textuais? São os textos concretos, produzidos conforme a situação e o contexto. São relativamente estáveis e variam conforme a necessidade e a situação de produção. A intenção é transmitir a mensagem ao interlocutor de forma efetiva, foco na função comunicativa e não nos aspectos estruturais. Os gêneros textuais possuem características específicas que diferenciam um texto do outro. Porém, os textos não são necessariamente exclusivos de um gênero específico. Cabe ressaltar que o gênero textual não exclui o tipo textual. Pelo contrário, as características dos tipos textuais são apresentadas de forma mais ampla, pois elas passam a ser analisadas com base no contexto nas quais são usadas. É importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, texto descritivo, e o modo de preparo, texto injuntivo. Então, eu fiz essa leitura para nós chegarmos aqui e entendermos o que é gênero e tipo textual. Então, vamos pensar na receita, receita de bolo. A receita de bolo é um gênero textual. E esse gênero textual, ele se divide em dois. Por quê? Porque nós temos, então, a lista de ingredientes, que é do texto descritivo. E nós temos o modo de preparo, que é um texto injuntivo. Então, vamos lembrar, se nós temos o tipo textual, né, o tipo textual narrativo, dentro do tipo textual narrativo, nós temos os gêneros textuais, que vão ser, por exemplo, as fábulas, os contos, as crônicas. Então, quer dizer, nós vamos seguir uma ideia, não é, específica, e dentro dessa ideia e dentro dessa estrutura específica, nós vamos, não é, seguir e ter os gêneros. Vamos entender mais a partir de outra parte aqui, não é, de texto, a qual faz um resumo de tudo isso. Então, vamos lá. Se nós temos um texto narrativo, um tipo textual narrativo, quais são os gêneros? Os romances, os contos, as lendas, as fábulas, as novelas, as crônicas, as parábolas, entre outras. E o descritivo, se eu tiver um tipo de texto descritivo, quais os gêneros textuais que eu vou encontrar? São os diários, os relatos de viagens, os folhetos turísticos, o currículo, os cardápios de restaurante, etc. E o tipo textual dissertativo, né? Que também às vezes nós chamamos de argumentativo. Então nós temos aí os artigos de opinião, a carta de leitor, o editorial, a resenha crítica, a redação do Enem. E os expositivos, né, referente ao texto dissertativo, são os seminários, palestras, entrevistas, verbetes do dicionário. E para o meu tipo textual injuntivo, receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, regras de jogo. Lembrando que o injuntivo, ele não manda, digamos assim, ele sugere que você faça, né, que você faça alguma coisa. E o prescritivo, a Constituição, o edital de um concurso, as leis, quer dizer, vai fazer com que você execute a ação que está escrita. Dentro dessas vertentes, né, nós vamos ter aqui algumas atividades, não é, para serem desenvolvidas. Daí você pode dar uma olhadinha depois. Agora nós vamos na correção da semana 3. Foi uma atividade bem fácil, né? Espero que você tenha feito com atenção. Então, nós temos aqui o link, né, do PowerPoint que eu estava fazendo a leitura com vocês. E nós temos a atividade da página 6. Então, releia o texto da aula anterior e responda.
qual gênero textual o texto acima pertence? Lembra, era um texto sobre a Covid-19. Então, no caso, o texto pertencia a qual tipo, né, de texto? Tipo de texto dissertativo, né, argumentativo. No caso, ele pertencia a qual gênero textual? Artigo de opinião. Tá? Onde se encontra esse gênero de texto? Encontramos esse gênero de texto em jornais ou revistas, impressas ou virtuais, e também em sites. E para que serve? Serve para expor uma opinião e convencer o leitor sobre alguma perspectiva. Já tentou escrever algum artigo de opinião? Qual? Como foi? Sobre o que? Deu certo? No caso, é uma resposta pessoal. Se você nunca escreveu um artigo de opinião, com certeza você já deve ter escrito uma dissertação, um texto que tem essas mesmas características de convencer. Então, você pode responder nessa perspectiva. Na letra E, procure na internet, revista, etc., um artigo de opinião. Leia e compare com a estrutura que você preencheu no quadro. Então, aqui eu estou sugerindo um artigo bem interessante sobre o Big Brother, que fala sobre a questão da discriminação racial e o medo da palavra racismo. Eu achei pertinente, né, esse texto porque nós estamos observando nos Estados Unidos várias manifestações em referência à questão do racismo. Então, achei pertinente e até pertinente para vocês desenvolverem depois, na semana 4, um artigo de opinião sobre este assunto. No caso, eu vou colocar aqui no site para você ver como que você vai encontrar o texto. Então, você vai encontrar aqui, não é, o Babu, né, do Big Brother, e aí ele vai utilizar a primeira pessoa para colocar a sua opinião, não é? O autor aqui. Aí ele vem colocando, não acompanho o Big Brother Brasil há muitos anos, mas, vez ou outra, algum assunto acaba chegando até mim, pois sou usuária, né, assídua do Twitter, onde uma boa parte do público narra diversos episódios do reality show da Rede Globo. Nunca antes vi o BBB discussões tão potentes sobre racismo. Claro que já existem outros negros no programa, mas a situação de discriminação dessa edição parece ser mais gritante, ou o público está mais engajado nos debates. Então, olha para vocês verem, é bem interessante, vale a pena fazer a leitura, tá? Fui completa. Partindo aqui para as orientações da semana 4, então você vai fazer o resumo da matéria no caderno, tá? O resumo das partes que eu fui descrevendo lá no PowerPoint. Depois você vai fazer a atividade da página 8. Então, leia a charge abaixo e reflita qual a questão controversa do tema. Porque este tema é polêmico, a partir do tema mostrando na charge, produza um artigo de opinião. Então, nós temos aqui a charge. Pai, vamos brincar? Agora não dá, né? Estou compartilhando uma foto fofa sua. No caso, nós estamos falando de questões, né, relacionadas às tecnologias. Então, você vai ter que criar um tema, não é? Como que eu vou criar um tema? Um tema possui o quê? Possui um assunto, possui uma problemática, não é? Possui também o quando e o onde. Dentro dessa ideia, nós vamos pensar que está falando sobre a tecnologia. Então, eu penso que, às vezes, colocar a ideia, os desafios relacionados à tecnologia ou às novas mídias digitais em referência ao século XXI no Brasil. Ou poderia pensar, não é? Quais os caminhos a serem seguidos para que a tecnologia não manipule, né, a sociedade. Aí, no caso, essa ficou um pouco mais longa, né, essa ideia. Mas, de toda forma, se você aí tiver uma outra ideia, você pode estar perguntando, enviando mensagem. Nesse caso, eu estou dando também uma sugestão de você fazer um artigo de opinião sobre a questão do racismo. Então, fica a ideia aí, no caso, você ou faz sobre a questão do racismo ou faz sobre a questão da tecnologia, tá? Agora, para você que nunca fez um artigo de opinião, pode seguir também as estruturas do texto dissertativo que eu passei para vocês na semana retrasada. Não tem problema, tá? Porque acaba que é o mesmo tipo textual. Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa aula. Te encontro na semana que vem. Abraço.